Dona Raimunda sofreu uma queda durante o fim de semana. Ela conta que andava pela rua quando escorregou em uma área molhada. Foi um susto, mas a idosa não teve ferimentos. Agora, com medo de cair mais uma vez, ela olha bem por onde anda. Fico olhando pro chão que eu tenho o maior medo de cair. Tenho muito medo, irmã, de cair. Muito medo. Inclusive eu faço hidroginástica lá no Filipinho e quando tá chovendo muito eu não vou, porque eu tenho medo de queda, né? E logo eu ando só, eu e Deus. E aí que eu levo uma queda na rua, carro me bate, né? Não, eu tenho muito medo, eu ando muito atento. A queda de idosos é um problema que atinge 1 em cada 3 pessoas acima dos 65 anos. Segundo este ortopedista, o risco aumenta no período de chuva. Queda em idosos é um dos problemas bem comuns na parte da ortopedia e também são bem arriscadas, né? Nós devemos sempre trabalhar em torno da prevenção desse tipo de problema, principalmente nesse período chuvoso, risco de quedas maiores nas calçadas, onde tem algum ponto de limo, alguma coisa que fica mais escorregadia, ou então até mesmo dentro de casa, um ponto de extravasamento de água, né, acúmulo de água dentro de casa, isso pode acarretar essas quedas. De acordo com os especialistas, as quedas foram motivo de internação de mais de 2 milhões de pessoas no país. Aqui no Maranhão, mais de 180 mil pessoas deram entrada em hospitais por motivos de quedas, e só a população idosa representou 18% desse total. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o Maranhão, entre os anos de 2019 e 2021, ocupou a 15ª posição no país, com o maior número de mortes por quedas em idosos. E atualmente, esse número ainda preocupa os especialistas. Sim, bastante. Na parte da ortopedia, principalmente a minha área de cirurgia de quadril, a gente vê muito paciente idoso com fraturas de fêmur e na bacia. Essas fraturas são preocupantes porque elas têm uma alta taxa de mortalidade, ou seja, são pacientes que em até um ano, em torno de 25 a 30% desses pacientes chegam ao óbito após uma fratura de fêmur proximal. Não necessariamente pela fratura em si, mas pelo conjunto de comorbidades que esse paciente idoso tem. Então, assim, a prevenção de uma queda reduz bastante o risco de uma fratura que tem um quadro de mortalidade associado. Então, assim, em torno de 25 a 30% que podem chegar a óbito no primeiro ano e em torno de 50% em até 3 a 5 anos. Então, assim, a gente quer prevenir esse problema, né? Quanto mais prevenção, menor o número de fraturas. Quanto menor o número de fraturas, mais independência e mais vida esses pacientes terão. A fraqueza muscular é um dos principais motivos pelo qual o risco de queda em idosos é mais alto. Mesmo sendo um problema já conhecido, o médico alerta que é importante reforçar os cuidados. Além dos cuidados usuais com pacientes idosos, que todos devemos tomar, independente do período chuvoso, que seriam instalação de barras, evitar muitos móveis dentro da casa, ter um caminho perfeito para onde a gente possa caminhar, retirar os tapetes lisos, tudo isso, a gente tem que tomar um cuidado maior agora nesse período chuvoso para evitar o acúmulo, né? Evitar o acesso, talvez, desses pacientes idosos, essas pessoas mais idosas, a esses locais muito úmidos, né, com acúmulo, às vezes um quintal, algum local onde tem um risco aumentado de queda. Evitar que isso se acumule dentro de casa, observar todos os cantos, ver se não tem uma goteira, se não tem um extravasamento de água, algum ponto que esteja vazando. Tá? Porque isso diminui o risco de queda. E quando a gente fala em queda, a gente quer prevenir, além das lesões que podem acontecer em face, em membros superiores, a gente quer prevenir principalmente fraturas nessa região envolvendo a área do quadril, que são áreas mais complexas, são áreas mais complicadas e com maior risco de complicações no futuro. Eu ando muita atenção e com muito cuidado com medo de queda.